Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre a passagem da mulher adúltera, que está em João, no capítulo 8, no versículos 2 a 11. É uma passagem que tem a sua autenticidade discutida por críticos. Ela foi omitida em alguns códices, que são antigos manuscritos. E o estilo e algumas palavras utilizadas nessa passagem, elas são mais parecidas com o Evangelho de Lucas do que o de João. Mas existem citações sobre essa passagem no século I. Então, mostrando que é uma passagem realmente que constava nos Evangelhos, embora fora ocultada por razões diversas. Já existe um estudo aqui no site sobre os julgamentos. Então, ele se chama Julgamentos, que vai falar especificamente sobre a questão do julgamento. No estudo de hoje, nós falaremos sobre essa passagem da mulher adúltera e um pouco sobre o contexto também envolvido nessa passagem. Então, nós começaremos aqui na leitura do capítulo 8, versículo 2. E pela manhã, cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Aqui está se referindo a Jesus. E aí os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Aí eles já colocam Jesus numa situação difícil. Por quê? Porque se Jesus condenasse a mulher, ele se contradiria na doutrina do perdão, na doutrina da bondade que Jesus nos trouxe. Agora, se ele desculpasse essa mulher pelo adultério, e adultério nesse primeiro sentido, de a mulher ter tido um caso, ter tido relações sexuais com um outro homem, sendo ela casada, isso que seria o adultério. Então, se Jesus perdoasse ou desculpasse essa mulher, ele estaria infringindo a lei mosaica. E aí Jesus já poderia ser condenado por isso. Então, os fariseus falam, na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então aqui Jesus fica numa situação difícil. Por um lado, ele pode ir contra os seus ensinamentos de perdão, etc. E por outro, ele poderia ser acusado de estar contradizendo a lei mosaica. Lá em Deuteronômio 22, ou em Levítico, nós encontraremos essa lei que fala que as mulheres e os homens deverão morrer. Quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Em Levítico, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, a lei era muito clara. E aí, Jesus fica nessa situação bem complicada. Aí, Jesus, o que ele fez? Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Não sabemos o que Jesus estava escrevendo na terra. Isso foi algo já muito discutido pelos grandes críticos estudiosos, o que Jesus estava escrevendo. Alguns falam que ele estava escrevendo os pecados ou os erros das pessoas que ali estavam, mas não podemos afirmar. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então Jesus, o pessoal começou a apertar ele e falou, então tá. Então aquele que estiver limpo, que nunca tiver feito nada de errado, nada contra
ou que a lei mosaica não, que ela condene, que a lei mosaica condene, então atire a primeira pedra. E aí continuou escrevendo na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Então, quando Jesus falou isso, que se ninguém tivesse o erro, que atirasse a primeira pedra, João nos fala que as pessoas começaram a pensar, né, sobre os erros cometidos e então saíram um a um. Também já ouvi falar de que as pessoas tiveram medo de que Jesus falasse publicamente dos erros de cada um. E então as pessoas acabaram saindo daquele local. Porque Jesus, em alguns momentos, ele conhecia, né, a situação de cada um, ele sabia. Teve uma mulher que o procurou e ele falou assim, olha, vai lá falar com seu marido, mas a mulher não tinha marido, né? Então, Jesus poderia também utilizar disso para mostrar os erros de cada um. Pode ser que também influenciou, principalmente aos doutores da lei, saírem de lá naquele momento. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, ou seja, todos saíram naquele momento e deixaram a mulher, lá ninguém teve coragem de atirar a pedra, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Aqui eu queria fazer só mais um parênteses, que nesse momento, essas pessoas não poderiam apedrejar a mulher. A condenação do sinédrio, né, daqueles sacerdotes do templo, dos fariseus, ela era simbólica. Porque durante todo o domínio romano, a pena de morte ela só podia ser dada com o aval, com o de acordo do procurador, que foi exatamente o que aconteceu na morte de Jesus. Né? O pessoal lá do Sinédrio leva então até Pilatos para que ele desse o de acordo ou não. Então, aqui esses doutores da lei, esses escribas fariseus estavam pressionando Jesus, buscando provas contra Jesus de que ele não seguia a lei mosaica, e Jesus consegue, com muita habilidade, lidar com essa situação muito difícil e manter a sua firmeza, né, da sua doutrina, do perdão, do arrependimento, sem julgar essa mulher. Por mais puro que Jesus fosse, ele também não faz o julgamento e, ao mesmo tempo, não ser condenado pelos fariseus. E aí Jesus então responde, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Então Jesus mantém aquela doutrina dele da não condenação do erro dos outros ou do julgamento, e que vocês poderão assistir lá no estudo específico sobre o julgamento. Tem uma outra interpretação, que o adultério também pode ser visto como o abandono ou da religião oficial. Tanto o adultério como a prostituição, como sendo o afastamento, né, do judaísmo. Então também eram termos utilizados nesses sentidos. E essa interpretação, que não é conhecida, tão conhecida, fala que essa mulher foi pega pelos escribas e fariseus ortodoxos, né, que seguiam à risca, eram rigorosos, e a mulher estava submetendo-se ao culto de outras religiões que não a oficial. E então foi levada a julgamento, sem direito de defesa naquela época. Né? E Jesus, é claro que não colocaria motivo, não há motivo para condenar alguém somente por pensar diferente dos outros ou professar uma outra religião. Então aqui em Ezequiel fala sobre esse tipo, né, que do adultério, que a adoração de ídolos, fala sobre ir atrás, né, de deuses estranhos. Então são termos também que eram utilizados nesse contexto, nesse sentido religioso,
o adultério e a prostituição. Então esse é o estudo de hoje. Nós gostaríamos de agradecer a atenção e até o próximo estudo.